Bom dia oficialmente agora. Vamos começar então a nossa caminhada aí em banco de dados. Hoje eu preparei algo para vocês que primeiro, peraí, deixa eu me acertar aqui no meio aqui para eu saber certinho onde é, vai ficar bonitão assim. Aí, beleza. Então como é que vai funcionar? Hoje eu não deixei nada pronto, nada pré-configurado, nada preparado no que eu tenho aqui, justamente para a gente poder e vocês verem como é o processo de ligar, entrar na base, ver se está funcionando, ver se não está, poder conectar com ela e começar a trabalhar. Então a gente vai fazer todo esse processo hoje, vamos começar já, e eu quero que inicialmente vocês prestem atenção. Primeiro, vocês têm que ter essa acuidade visual de poder ver as coisas funcionando, de poder entender que já viram acontecer. Isso é, vocês têm a certeza de que é assim, porque isso já desmistifica algumas coisas que o cérebro da gente começa a bloquear. Porque você fala, não sei se é assim. Não, mas eu já vi, eu sei que é, eu sei que funciona, eu sei que o caminho é esse. E a partir desse momento, aí a gente começa a trabalhar efetivamente mão na massa. Hoje vai ser um dia que a gente começa realmente a trabalhar com conceitos, começa a trabalhar com comandos, tá? E vocês vão ver as coisas acontecer para a gente poder trabalhar, beleza? Então, pode voltar lá na minha tela. Obrigado. Aí nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou sair dessa telinha, isso aqui não vai mais precisar para a gente. Eu estou aqui no meu browser. Obviamente a gente já trabalhou e nós já temos a nossa máquina na Ivan funcionando. Todo mundo concorda? Alguém não tem a máquina funcionando lá? Alguém não configurou a máquina lá? Isso aí a gente fez na semana passada. Todo mundo tem? Sim, né? Todo mundo tem. Quem não tem, depois eu vou subir um material no Classroom de vocês de como fazer os cadastros. Bom dia. Então, como funciona? Bom, eu vou ter que trabalhar com o meu banco, eu vou trabalhar na parte estrutural, eu vou trabalhar fazendo consultas. Eu estou com a minha máquina aqui, eu não sei como fazer, então vocês vão ver esse processo, tá? Para vocês, como eu falei, terem essa memória de como funciona. Bom dia. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai acessar a página, né, o cloud, para a gente ver se a nossa máquina está rodando ou não. Isso é fundamental, porque um dos problemas que acontecem muito, as pessoas tentam acessar através do client, e vocês já sabem a diferença, tentam acessar através do client para poder mexer com o banco, e simplesmente não responde, não conecta, e daí a pessoa se desespera e buga, né? Não sabe o que fazer. E é simplesmente porque a máquina está desligada. Lembra que a gente está usando uma conta fria e essa máquina desliga. Então a gente vai acessar console.ivan.io e acessando esse endereço, a gente vai para a nossa tela do cloud. Possivelmente de vocês vai cair numa tela semelhante à minha. Você simplesmente confirma o teu e-mail e ele vai fazer o login. O login é feito através de cookies que já estão na máquina. Veja que eu não precisei botar senha nem nada. A tua máquina está registrada lá, então por isso as coisas estão assim. Percebam lá que minha máquina está desligada. Possivelmente ela foi desligada durante o final de semana, que passou aí, sei lá, 2 dias ou 24 horas aí sem ter acesso, ela desligou. Então vocês têm que ter essa ciência. Obviamente que quando vocês estão trabalhando, estão no mercado de trabalho, isso não vai acontecer. Bom dia. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que tua máquina está sempre online, mas faz parte do teu cotidiano verificar se está tudo em ordem. Então dentro do console, aqui no cantinho, eu tenho os 3 pontinhos, cliquei, eu estou dizendo lá Power On Service. Cliquei, agora ele está rebuilding a minha máquina, isso é, ele está reconstruindo a minha máquina, colocando a máquina de novo no ar, né, com os dados do jeito que eu tinha deixado. E a partir desse momento, a gente espera a máquina ficar online, ficar running.
Não é porque a máquina foi desligada que, por exemplo, você vai perder as conexões, ou as conexões vão trocar, elas sempre vão ser as mesmas. Isso não muda. A tua máquina é a tua máquina e isso tudo já está colocado. Então agora é só a gente aguardar aqui ele buildar a máquina novamente. Assim que ele terminar, aí a gente pega e começamos a conectar a máquina e ver como funciona. Possivelmente vocês não conectaram ainda a máquina em si. Vocês criaram a máquina está rodando, está pronta para receber informação, mas vocês não usaram nenhum client para ela. E hoje vocês vão ver como funciona. A questão do client que a gente vai usar, pode colocar em mim aqui? Obrigado. A questão do client que a gente vai usar vai ser o seguinte. Nós vamos usar o MySQL Workbench, que é o client oficial do MySQL, né? É o client oficial da Oracle para quem trabalha com MySQL. Nós vamos utilizar esse cara. Só que ele é um cara complicado, porque volta e meia ele dá problema, ele trava às vezes, ele buga, você vai fazer uma coisa, ele trava e fica travado, dá deadlock dentro dele. Assim, ele é um cara que não tem mais atualização, né? Se utiliza por aí outras formas de você conectar o banco, inclusive até via Shell você pode conectar o banco, né? Shell, que eu digo, é você conectar o banco via terminal, que pode ser Windows ou pode ser Linux, né? Claro que de preferência Linux, e que vai ser muito mais estável de você trabalhar e muito mais tranquilo, né? Pode parecer mais difícil, mas na verdade ele dá um baile no Windows em termos de tudo, né? A única coisa que o Windows ganha é jogo, né? Que isso aí realmente não tem como competir com o Windows e o resto não tem comparação. Em termos de controle e tudo, o Linux sempre vai ser muito melhor, mas de lavada, né? Então, nesse ponto, o que vocês têm que entender é o seguinte: a gente vai utilizar esse client, mas esse client às vezes dá problema. E a gente tem que estar esperto em relação a isso, porque justamente você tem que entender quando é um problema de banco, de conexão, ou seja lá o que for, ou é um problema do teu client que travou. Ele não é um cara muito estável, infelizmente. No Linux até ele me parece mais estável quando eu trabalho com ele instalado em Linux que tenha desktop. Normalmente os meus Linux não têm desktop, são só shell, né? Só tela preta de letrinhas, né? Bom, minha máquina ainda está buildando. Deixa eu dar um F5 aqui, ver se ela já terminou. De repente ele demora para atualizar a minha tela e a máquina já está pronta. Não, ainda está buildando. Então, o que a gente vai utilizar é o MySQL Workbench. Pode abrir lá a minha tela, por favor? Beleza. Pode colocar ela inteira. Isso, obrigado. Aí aqui, ó, esse carinha aqui, MySQL Workbench, versão 8 ponto alguma coisa. É esse cara que a gente vai usar para poder comunicar com o banco. Por quê? Porque a gente já discutiu sobre isso. Uma coisa é o serviço em pé. A outra coisa é eu trabalhar dentro do serviço. O Ivan, ele vai me dar o serviço. Então, eu tenho um banco, mas aqui eu não consigo fazer nada. Eu tenho que logar com um client para poder trabalhar com ele, né? Ainda está buildando. Opa, aqui já deu running. Olha, já ficou verdinho. Aqui ele ainda não mudou a tela, vamos só confirmar. Vou dar um F5 aqui. Beleza. Estou running, significa que eu estou rodando. E a gente vai ver agora como conectar. A partir do momento que eu dei lá o meu Power On Service e ele ficou running, eu clico aqui em cima da máquina que eu estou trabalhando. Essa máquina vai ter todos os meus detalhes aqui de conexão e nós vamos fazer justamente isso. Criar essas conexões para eu poder trabalhar. Lembra que agora eu estou trabalhando diretamente para fazer as coisas que eu preciso fazer dentro do banco. Então vamos lá. Essa é a tela de inicial do MySQL Workbench, né? Aqui embaixo você vê que eu tenho connections. Essas connections que eu vou utilizar para poder lidar com o meu banco. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma outra conexão, não vou nem tentar apagar, porque da outra vez eu tentei entrar aqui na parte de manutenção e ele travou. Então eu não vou tentar agora. Eu vou simplesmente criar uma outra conexão do zero para vocês entenderem como criar a conexão com o banco de vocês, dentro daquilo que o Ivan
dá para nós, né? Que aqui eu tenho tudo que eu preciso para poder conectar com esse banco. Bora lá então? Então vamos. O que eu preciso? Primeiro um nome. Então eu vou colocar aqui, ó, banco Ivan @escola, por exemplo. Aqui eu coloco um nome qualquer. É um nome que vai ficar fácil para eu poder identificar, como aqui está escrito Escola Estúdio, né? Então tá ali. O hostname. Hostname é qual máquina eu vou conectar. O tipo de conexão é TCP, TCP/IP, é o que a gente vai utilizar. Existem outros tipos de conexão, por exemplo, TCP/IP over SSH ou SSH. Esse tipo de conexão, ela vai funcionar quando você precisa conectar primeiro um servidor Linux para desse servidor Linux, e apenas esse servidor tem a autorização para poder conectar o teu banco de dados. Então é como se ele fosse um proxy. Então primeiro você conecta via SSH esse servidor, e esse servidor é o único que tem autorização para poder conectar com o teu banco. Não é o que a gente vai usar. Tem outros tipos de conexão, como LDAP, Kerberos e esses outros tipos aí. A gente não vai usar nenhuma delas, a gente vai usar diretamente Standard TCP/IP, isso é a nossa conexão, é da nossa máquina diretamente com o banco. Qual o hostname que eu vou conectar? Então eu volto aqui no Ivan e aqui ele vai dizer, ó, host, qual o host que eu tenho que conectar? Esse é o endereço da minha máquina, e na tela de vocês também vai ter o endereço da máquina de vocês, conforme vocês criaram. Então eu vou copiar aqui, clicando aqui no cantinho, e vou colar aqui. Esse host, ele é um host real, ele tem uma máquina que responde a esse DNS. DNS é esse nome inteiro, né? Aquele nome grandão lá. Eu vou abrir aqui só para vocês verem, deixar maiorzinho aqui, e vou colocar aqui um ping, ó, naquele endereço que eu copiei, que é o da minha máquina. Não adianta vocês colocarem esse endereço para a máquina de vocês, mas isso vocês vão fazer na próxima aula. Essa aula vocês vão ver as coisas acontecer. É uma aula pseudo-prática. Vocês estão vendo acontecer para ter a noção de como funciona, para daí sim ser efetivos na conexão na próxima aula. Então veja que uma máquina está respondendo. Se ela tivesse desligada, já não responderia. Esse ping não responderia mais, tá? Então realmente a máquina está em pé, é um endereço válido. Copiei o endereço, coloquei ali. A porta oficial do MySQL é 3306, mas aqui a gente trabalha numa porta diferente. Por quê? É uma questão de segurança. Todo mundo tenta bombardear a porta 3306. Então eles colocam uma porta aleatória. No meu caso, é essa porta. No caso de vocês vai ser outro número. Qual o usuário que eu tenho que conectar? Eu tenho que conectar com esse usuário aqui, AVN admin. Então eu coloco aqui no lugar de username, AVN admin. E qual a senha? Eu posso ver a senha ou não. Se eu clicar nesse olho, eu vejo a senha. Se eu clicar nesse botãozinho de retornar aqui, né, ele vai gerar uma outra senha para mim. Mas tudo bem, é uma senha grande, é uma senha complexa, eu não vou abrir aqui de qualquer forma. Então você só copia a senha, volta aqui e coloca aqui, ó, Store in Vault. Isso é, guarde no cofre. Então eu vou colar a senha aqui, Ctrl V, colei a senha, dou um OK, e na teoria eu estou pronto para testar essa conexão. E agora eu vou fazer o teste. Cliquei no botão teste, olha lá, ele disse, ó, eu tenho um problema de incompatibilidade do banco de dados com a versão do Workbench que você está trabalhando, blá, 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 blá. Dá a continuar, porque infelizmente eles não atualizaram isso ainda. Isso é, o banco de dados subiu, mas o client ainda continua antigo, mas ele é o oficial, então tá, continue. Ó, feita a conexão com o MySQL com sucesso, eu dou OK, significa que tudo funcionou. Então agora eu só dou um OK aqui. A partir desse momento, eu tenho a minha conexão aqui embaixo. E é essa conexão que eu vou utilizar agora para poder conectar com vocês. Só que, claro,
eu vou clicar aqui para vocês verem ela abrir, mas eu não vou usar essa conexão, essa aqui foi só um exemplo para vocês verem como se cria a conexão. Isso é, agora vocês já sabem que vocês têm que pegar dados na tela do Ivan, na tela lá das particularidades daquele servidor, para poder colocar dentro do cliente e ele poder conectar. São coisas diferentes. Uma coisa eu estou controlando a máquina e aqui eu estou controlando o que é o serviço. Então, dentro do Workbench, eu vou controlar o que é o serviço. Veja que eu já tenho lá as minhas tabelas, já estão aqui, tabelinhas que foram criadas, e essa é a nossa área de trabalho, beleza? Eu vou desconectar desse cara e vou conectar com o meu outro, porque daí eu estou guardando já algumas coisas que já foram escritas lá para a gente poder continuar trabalhando. Então vamos abrir, estou fazendo a mesma coisa, simplesmente peguei a conexão do lado. Por quê? Porque ele vai guardar as coisas que eu tenho. Tudo que eu escrever aqui, quando eu fecho, fica guardado. Então cada conexão tem como se fosse um histórico daquilo que você está fazendo. Então você pode guardar as coisas ali simplesmente fechando, vai estar guardado. A próxima vez que você abrir aquela conexão, tudo aquilo que você já escreveu e não apagou, vai estar ali. Então fica fácil de trabalhar. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui para entender essa interface, como ela funciona. Então eu tenho alguns botões rápidos aqui em cima, nós vamos entender esses botões e trabalhar com eles. Né? Os botões de menu, né? Abre, faz coisinhas, carries automáticas, verifica os bancos, ferramentas, essas coisas padrões, né? Que todos os sistemas têm. Isso é tudo igual, não muda muito. O que a gente vai utilizar basicamente está na tela. Qualquer outra coisa que tem ali sempre é um a mais que a gente vem a trabalhar, fazer reengenharia de base, fazer desenho através de uma base que já está pronta e coisas do gênero. Nessa parte eu tenho as conexões, com quais bases eu tenho dentro do meu banco, ou lembre-se que no banco de dados MySQL, base e esquema é a mesma coisa, né? Então, quando eu falo banco de dados, base ou esquema, eu estou falando a mesma coisa. É uma coisa só, diferente de em outros sistemas de banco de dados, sistemas gerenciadores de banco de dados, que são coisas diferentes. Eu tenho banco é uma coisa, esquemas são outras, né? Oracle, Postgre, por exemplo, são bancos que funcionam assim. No MySQL, banco de dados, base, que são formas que a gente chama isso, e esquema é tudo a mesma coisa, né? Que são esses caras que estão aqui. Verifiquem que eles têm o símbolozinho de base de dados, né? O símbolo de base de dados é aquele cilindro, né, com os risquinhos dentro, parece que é um monte de disco empilhado, né? Esse é o símbolo de base de dados. A base que nós vamos trabalhar é a base de vendas, que é essa base aqui, ó, é a base de vendas. Mas percebam que a DefaultDB, ela está em negrito. Então significa que esta é a base padrão. A gente vai transformar para debaixo, mas ele iniciou com essa base padrão. Qualquer coisa que eu venha fazer aqui, qualquer comando que eu venha digitar, ele está sempre se referenciando à nossa base padrão, tá? Eu vou trocar para a base de vendas. Como que eu faço? Ou eu clico nela e coloco lá Set as Default Schema, vai transformar como padrão, ou simplesmente dou 2 cliques em cima dela. Veja lá que saiu o negrito de cima, veio para baixo e ele já abriu tudo que eu tenho ali. Essa base é uma base de exemplo. Eu tenho essa base disponível para vocês baixarem ela e poder trabalhar. Então vocês vão poder trabalhar nessa base, vão poder montar na máquina de vocês para fazer os testes. Eu já vou explicar como. Voltamos lá. Então, nosso Ivan está de boa, eu não tenho mais necessidade dessas telas aqui. Está tudo perfeito, tudo funcionando. É isso aí. Vocês vejam aqui que eu tenho as medidas da minha máquina, como que ela está rodando, em termos de memória, né, e mais os outros detalhes da máquina aí. Basicamente aqui no Ivan a gente não precisa mais nada, o nosso trabalho agora é aqui dentro mesmo. Fora isso, eu ainda, como eu disse para vocês, eu tenho um local, que eu tenho um projeto, e esse projeto está disponibilizado para vocês através do Git. Vocês podem buscar lá no meu Git, depois eu passo o endereço para vocês, onde eu tenho dados, estrutura e carries. Dados, eu tenho toda a parte de informação que eu subi para essa base.
Estrutura, toda a estrutural da base, o design dela. E carries é o que a gente vai trabalhar. Então vamos lá, eu vou abrir esse cara aqui no cursor, só para vocês verem esses arquivos e começarem a entender visualmente o que é essa linguagem que a gente trabalha, a linguagem SQL ou linguagem SQL, para vocês entenderem, verem visualmente como funciona. Deixa ele abrir aqui. Beleza. Então nós temos lá estrutural. Vamos dar uma olhada no estrutural. Não sei se eu consigo aumentar para vocês. Não consigo. O que nós temos aqui então? Isso é a linguagem SQL. E prestem atenção, porque agora vocês começam a ser inseridos nessa linguagem para poder trabalhar com ela. Veja que ela é uma linguagem, não é difícil de entender, mas ela pode se tornar complexa conforme vai ficando complexo o seu trabalho. Então lá, criar uma base de dados, create database, if not exist, vendas. Crie um banco, se não existir, chamado vendas. Eu posso tirar esse if not exists. Pode ser só create database e vendas. E ele vai criar uma base de dados chamada vendas. Ele vai criar o quê? Ele vai criar essa estrutura aqui, ó, vendas. Como ele tem aqui essa, como tem defaultDB e assim por diante. Então esse comando criaria uma base de dados, um esquema dentro do MySQL. Olha lá, use vendas significa criei a base. Quando eu dou um use, significa estou transformando ela em default. Quando eu clico numa base e peço para setar ela como minha base padrão, ou dou dois cliques em cima de qualquer base, o comando que está sendo executado por trás é o use. Então, use vendas. Sempre que a gente for trabalhar com várias bases, e isso vai acontecer na vida de vocês, vocês sempre vão precisar startar qual é a base que vocês estão trabalhando. Então, por mais que você crie uma base, não significa que ele está olhando para aquela base. Então você tem que fazer, não, agora eu quero usar essa base. Aí você digita use vendas, nesse caso, né? Aí eu tenho, por exemplo, comandos de create, né? Nesse caso, um create table. Veja que eu tenho create database, veja que eu tenho create table. Então cria uma base de dados, cria uma tabela. Essa tabela tem o nome clientes e essa tabela vai ser composta da seguinte forma. Ela vai ter um campo chamado ID cliente, vai ter um campo in, que ela vai ser do tipo int, inteiro. Autoincremente, ela vai contar sozinho a cada registro que entra e ela vai ser chave primária. Ela vai ter um campo nome, com um varchar de 100. Ela vai ter um campo e-mail com varchar de 100 também, e é um campo unique, só pode ter um de cada. Não pode ter dois cadastros com o mesmo e-mail. Eu tenho um campo cidade, que vai me dizer de qual cidade, né? Que é do tipo varchar, que é caracteres variáveis, né? Varchar, variable characters, né? Então, characters. Aí a gente escreve com CH, né? Então, por isso o pessoal fala character. Então, var de variables, char de characters. E assim por diante. Eu tenho essa estrutura que vai criar as minhas tabelas. Então, veja, eu tenho clientes, vendedores, produtos, vendas, itens de venda. Se nós formos olhar no nosso banco, nós temos clientes, produtos, vendas, vendedores e itens de vendas. Estão as 5 tabelas aqui. Essas 5 tabelas são as tabelas que nós criamos através desses comandos. E assim se monta a estrutura de uma base. Só que para você chegar nesse ponto, você justamente tem que conhecer. E nós vamos conhecer então profundamente. Hoje é o primeiro contato, overview da linguagem SQL para vocês entenderem. Tá? Entenderem como é criado isso. Professor, mas tem como eu criar isso tipo no mouse assim, sem precisar ter que escrever tanto? Tem como. Existem interfaces para isso, inclusive a própria Workbench faz isso também. Mas tem coisas que você não vai escapar, por exemplo, o nome dos campos, a quantidade de caracteres que ele vai ter.
Isso é, se um campo nome tem 100 caracteres, se eu colocar 105, ele vai gravar só até o 100º. Os outros 5 ele vai jogar fora. Então a gente tem que desenhar isso. Ah, mas não podia ser um campo aberto para eu escrever o quanto eu quisesse? Pode também. Só que você começa a ter problemas de que as pessoas podem escrever demais e tua base fica muito grande sem necessidade. Então o equilíbrio entre guardar a informação, guardar os dados da forma correta, também me economiza espaço. E dependendo da situação, espaço é grana. Você tem que pagar mais para ter mais espaço. Então, por isso a gente reduz isso e coloca o mais justo possível. Agora, indo para um outro arquivo, esse é o arquivo de estrutura. No arquivo de dados é onde eu faço de forma bruta, aqui é de forma bruta, a inserção desses dados. Vejam que aqui eu não tenho create, né? Mas eu tenho use. Isso é, se eu rodar esse arquivo sozinho, simplesmente ele vai me levar para a tabela de vendas, para o banco de dados de vendas também. E aqui dentro, eu coloco dentro de clientes, no campo nome, e-mail e cidade, eu coloco nome, e-mail e cidade de cada cliente meu. Isso é uma carga de banco de dados. Mas não é assim que você vai lidar com ele, porque normalmente quem vai fazer isso é um sistema. Entendam que eu vou preencher um formulário. Quando eu der submeter nesse formulário ou cadastrar nesse formulário, o sistema, o back-end, vai fazer esse comando para o banco de dados. Ele vai fazer um inserto, into clientes e os dados do cliente. E este comando, que claro, aqui eu estou carregando de forma bruta, porque eu quero carregar um monte de cliente de uma vez só, lá vai ser um por um. E cada cliente que se cadastrar e der cadastrar, ele vai executar esse comando por trás, né? Você vai estar vendo, você não vai estar vendo isso, quem está executando esse comando é o teu back-end em relação ao teu banco de dados, e aí sim ele começa a registrar esses dados. Percebam que em cliente eu usei o comando inserto into clientes e os valores. Perceba que em vendedores eu inserto e into vendedores os campos que eu quero preencher e os valores. Lá percebam que em produtos, inserte produtos, nome, preço, estoque, são os campos que eu quero que ele insira e os valores desses campos. E assim por diante, vejam que não mudou. Então, para eu inserir em várias tabelas diferentes, a forma de inserir é a mesma, o jeito que você escreve é o mesmo. O que muda? Os campos e os dados em si. Isso vai mudar. E, obviamente, aqui eu tenho uma estrutura de carries que vão me dar, aí sim, as consultas. Então, por exemplo, eu quero saber todos os meus clientes, eu quero ver todos os clientes da cidade de São Paulo, eu quero saber todos os meus vendedores, eu quero selecionar somente as cidades dos clientes. E é isso que nós vamos trabalhar hoje, fazer isso ao vivo e a cores. Beleza? Todo mundo tranquilo até aqui? Esse é o primeiro contato que vocês estão tendo mesmo com a linguagem SQL? Já tinham visto? Então, assim, se é o primeiro contato, agora me coloca, opa, para cá, um joinha. Coloca um joinha aí na tela para nós, que eu quero saber quem nunca tinha visto. Quem nunca viu, coloca um joinha. Esse é o primeiro contato. Beleza. Joia. Beleza, gente. Obrigado. Agora podem parar. Agora eu vou fazer outra pergunta. Beleza? Podem parar agora. Obrigado. Agora, outra pergunta. Quem já conhecia a linguagem SQL ou linguagem SQL, né, conforme o pessoal aqui fala? Estou vendo aqui os... Beleza, gente. Obrigado. Então, quer dizer que é a primeira vez que vocês estão vendo isso. Então,
eu fui bem assertivo em trazer dessa forma, porque não adianta eu simplesmente chegar aqui e pedir para vocês ficarem fazendo coisas e estruturando coisas se vocês nunca viram. Então a gente vai começar a entender a linguagem hoje e a partir da próxima aula, se tudo estiver certo, as máquinas estiverem configuradas conforme tem que ser, conforme a minha solicitação para as escolas, depois eu vou conversar também com os mediadores de cada escola para isso, ver se está tudo em ordem. Aí sim a gente vai começar a botar a mão na massa, mão na prática, mas hoje vocês vão ver acontecer para vocês terem isso na memória. Isso é importante. Isso é uma das formas que eu desenvolvi para poder realmente fazer os meus alunos entenderem. Porque se vocês não viram acontecer, dificilmente vocês vão ter a certeza de que aquilo funciona. Então agora a gente vai ver. Bom, temos aqui então, coloca lá na minha... Beleza, obrigado. Nossa base de dados, nossa estrutura, então clientes, vendas, itens de venda, produtos, vendas e vendedores. Em clientes, né? Vamos começar então a fazer a primeira movimentação para vocês entenderem. Se eu quiser ver alguma coisa, isso é, me mostre alguma coisa da tabela clientes ou me mostre tudo da tabela clientes, é muito fácil. A linguagem SQL, ela tem uma vantagem assim que ela é muito traduzível, né? Não sei se essa palavra existe ou não, mas acredito que dê para utilizar nessa situação. Meio que como você pensa, é como você escreve na linguagem SQL, né? Obviamente, mais tarde, quando a gente estiver com consultas extremamente complexas, você trabalha isso em blocos. Mas no natural, ela talvez seja uma das linguagens mais naturais para você pensar e ter um resultado. Então vamos lá. Se eu quero, por exemplo, ver tudo da minha tabela clientes, é muito fácil. É só você quase que traduzir diretamente para a linguagem SQL. Ver tudo ou selecionar algo ou eu quero informações é select. Então selecione. Então eu escrevo select. Select o quê? Eu quero tudo. Tudo, em muitas linguagens dentro da informática, significa asterisco. Então, se eu colocar select asterisco, é quase que eu estou falando selecione tudo. Tá, mas selecione tudo de quê? Da minha tabela clientes. Eu quero ver os meus clientes. Por isso é interessante sempre quando você monta as tabelas, montar as tabelas com nomes que realmente te levem à realidade. Então, clientes, eu vou ter clientes. Então, selecione tudo da tabela clientes. Select, asterisco, from, clientes. Fica muito tranquilo e é uma tradução muito direta daquilo que é a realidade como a gente fala. Então, selecione tudo de clientes. Select, asterisco, from, clientes. Ficou muito simples. Aí, para a gente rodar esse cara, eu posso clicar nesse raiozinho e automaticamente ele vai me trazer uma listagem de tudo que eu tenho na tabela clientes. Eu vou diminuir aqui, tá? Para a gente ver melhor. Então, olha lá. Ele me trouxe uma listagem de todos os clientes que eu tenho. Veja que eu tenho lá vários clientes, e-mails e cidades. Essa foi a estrutura que nós temos nessa tabela. Clientes, nome, e-mail e cidade. E um ID, obviamente, né? Esse ID a gente vai conversar sobre ele também. Mas hoje eu quero que vocês vejam acontecer. Entendam que com essa visão, então, eu consigo ver tudo que tem numa base. E isso eu posso esticar para qualquer outra das minhas tabelas, né? Então, eu posso escrever select, asterisco, from, vendas, por exemplo. A linguagem SQL, ela exige que no final de uma linha, isso é, quando você termina aquele bloco de execução, você põe um ponto e vírgula. Veja que eu coloquei um ponto e vírgula na de cima, um ponto e vírgula na de baixo. Ah, professor, mas quando você clicou a primeira vez não tinha ponto e vírgula. Verdade, não tinha por quê? Porque só tinha um comando naquela tela. Como agora eu tenho dois comandos, se eu esquecer o ponto e vírgula, vou tirar o ponto e vírgula daqui, ele vai marcar erro aqui embaixo
e se eu tentar executar, ele vai dizer que tem falha. Por quê? Porque ele entende que eu estou fazendo select asterisco from clientes, select asterisco from vendas. E isso aqui não funciona. Então eu tenho que botar um ponto e vírgula para entender, ó, a frase de cima é uma coisa, o fraseado de baixo é outra. Então agora, por exemplo, eu quero selecionar tudo das minhas vendas. Ele selecionou todas as vendas que eu tenho. Mas, professor, é só códigos. Bem-vindo ao mundo do banco de dados. É assim que você armazena as coisas. A maior parte dos cruzamentos que a gente tem são códigos. E esses códigos são chamados de chaves. Não é o Chaves da TV, é chaves. Chaves mesmo. Por quê? Isso é o que define um banco de dados relacional. É a forma que eu tenho de me relacionar entre as tabelas. Percebam lá, então, que nesse caso aqui que eu chamei vendas, eu estou guardando o código do cliente e o código do vendedor. Então, significa que para minha venda 5, por exemplo, que foi feito nessa data, foi o meu cliente 6 que comprou com o meu vendedor 1 que vendeu. Então aqui eu já comecei a guardar informações. Eu preciso saber o nome do meu vendedor e do meu cliente? Nesse caso não. Mas se for para uma tela, um relatório, sim, porque ele vai me listar a venda e vai substituir o código do cliente pelos dados dele e o código do vendedor pelos dados dele. Essa palavra substituição que eu falei é trazer os dados daquele relacionamento. Beleza? Vamos continuar então. Da mesma forma, eu posso trazer outros dados de outras tabelas, e sendo diretamente, escrevi errado, select asterisco from produtos, por exemplo. Produtos, ponto e vírgula. Se eu executar esse comando, ele vai me trazer todos os produtos que eu tenho cadastrado. Mas entendam que, nesse momento, a gente não está sendo muito esperto, vamos chamar assim, porque isso aqui até o Excel faz. Concordo. Até o que eu mostrei aqui para vocês, um Excel faria. Eu teria lá uma aba de vendas, uma aba de produtos, uma aba de clientes, e eu poderia fazer esse cruzamento. Mas a forma que ele vai fazer isso depois, que a gente vai avançar, vai ser bem diferente. E isso vai me gerar bastante forma de eu poder fazer diversos relatórios e, inclusive, trabalhar com ciência de dados em cima disso. Então, vamos lá. Então, clientes, vendas, produtos e assim por diante. Mas eu posso melhorar essas consultas. Por exemplo, eu posso dizer, eu quero ver todos os meus produtos que tenham, por exemplo, um valor, que o valor deles de venda seja acima de R$300, por exemplo. Então, tudo que for acima de R$300 eu quero listar, porque esses produtos eu vou fazer uma campanha e essa campanha eu vou tirar 5% do valor desses produtos, mas eu quero saber quais são. E aí que começa a nossa brincadeira. Vamos lá. Então, eu select asterisco from produtos. Quero saber quais são os produtos. Então, selecione tudo de produtos onde os valores sejam maiores que 300. Basicamente, a gente vai escrever o que fala. Lembra que eu falei que a linguagem SQL é muito semelhante ao que você fala, só que traduzindo quase que para o inglês diretamente? Então, não é diferente. Veja. Select asterisco from produtos, selecione tudo, lembra que o asterisco é tudo, de produtos, onde? Where o quê? Preço, que é o nome que eu quero analisar, então, onde o meu preço for maior que 300. Então, where preço maior que 300.
Fácil, né? Bem susse, né? Pode falar, Nicolas. Pode mandar mensagem ali se não tiver microfone. Apertou sem querer, né? Imagino eu. Beleza, sem problema. Então, olha lá. Selecione tudo de produtos onde o preço é maior que 300. Isso é, ele vai me mostrar agora todos os meus produtos que o preço é maior que 300. Preço é nome de uma das colunas. Tá vendo aqui, ó? Tem uma coluna chamada preço. Se essa coluna chamasse banana, eu tinha que escrever where banana maior que 300. Se essa coluna chamasse abacaxi, where abacaxi maior que 300. Então eu estou montando carries baseado na minha estrutura. Rodando esse cara, então veja, dos meus produtos todos, eu teria 22 produtos colocados no total, que é o que eu rodei, select asterisco from produtos, 22 produtos. Agora eu quero só que tenham preços maiores que 300. Ele rodou e me trouxe 14 produtos. Quais são? Notebook, teclado, monitor, cadeira, webcam, todos esses produtos são maiores, né? Tem o preço maior que R$300. Ah, professor, tem condições de eu colocar qualquer outro valor? Sim, você pode botar qualquer outro valor. Se eu botar, por exemplo, quero que tenham produtos maior que 9.000 e mandar rodar, vamos lá, só troquei o 300 por 9.000, mandei rodar, ele trouxe nada. Eu não tenho nenhum produto que seja mais que R$9.000. Então, vamos dizer aí que eu quero maior que R$2.000. Produtos maiores que R$2.000. Ele me trouxe apenas um. Produtos maior que R$1.000. Ele me trouxe 3 produtos. E assim, a gente consegue avaliar tudo que o teu banco tem, aquelas perguntas típicas das pessoas que precisam entender sei lá, o negócio em si. Ah, eu queria saber quantos produtos eu tenho, porque eu estou pensando em dar um aumento nesses produtos, e assim por diante. A gente pode, com uma consulta, gerar um novo valor para todo mundo, tipo, acrescer o valor em 10%, né? Ou diminuir o valor em 10%. Eu posso fazer esse tipo de alteração exatamente nos produtos que eu quero, da forma que eu quero. Veja que nessa situação eu selecionei os produtos que têm uma determinada característica. A minha característica é preço maior que R$1.000 agora, que é o que está na tela. Mas eu posso também selecionar o produto de forma específica. Não, eu não quero os produtos que sejam assim. Eu quero o produto que é um notebook. Eu não quero outro, eu quero um notebook. Apenas um notebook. Então eu posso escrever isso. Então eu posso escrever select asterisco from produtos. Então pegue todos os meus produtos, onde o quê? O nome do produto é igual a notebook gamer. Botar o ponto e vírgula e vou mandar rodar. Olha lá, ele me trouxe o notebook. Mas veja que chato, eu tenho que escrever notebook gamer para poder achar esse notebook. Porque poderia ter outro notebook escrito. Deixa eu ver se tem outro notebook aqui. Tem um notebook só. Deixa eu ver se tem algum outro produto que ele tenha mais que um. Papel, notebook, mouse. Ah, aqui ó. Eu tenho mouse e mousepad. Agora pensa que eu tenho que escrever mousepad XL para trazer o mousepad. Eu tenho que escrever mouse sem fio para trazer o mouse. Então fica complicado eu escrever assim. Tem uma forma de facilitar essa procura, só que ele fica mais amplo. Vamos entender essa forma. Tudo isso a gente está trabalhando só com a consulta de dados. Select asterisco from produtos. Where nome. Aqui eu não quero igualdade. Eu quero
parecido, semelhante. Não é igual. Igual é uma coisa, semelhante é outra. Por exemplo, a gente pode falar que um palio é semelhante a uma palio weekend. Ele não é igual, ele é semelhante. Ele parece. Umas partes parecem, mas não são iguais. Porque se fosse igual, seria o mesmo modelo de carro. Eles são semelhantes. Então aqui a gente vai usar algo assim também. E no inglês, quando a gente quer falar que é algo semelhante, parece com, a gente usa like. Então a gente vai usar isso. Então, onde nome, like o quê? Note. Ou melhor, era mouse, né, que a gente estava procurando. Mouse. Então, select asterisco from produtos where nome like mouse, onde o nome é semelhante a mouse. O que ele vai trazer? Nada. Mas onde que eu errei? Porque quando eu uso like, eu tenho que falar, olha, o Palio e o Palio Weekend, eles são semelhantes, mas são semelhantes aonde? De traseira, eles são semelhantes? Não, eles são bem diferentes de traseira. Mas de frente, eles são semelhantes. Se você está numa determinada posição, vendo os dois carros de frente para você, você não consegue identificar se é um ou se é outro. Né? Claro, não estou falando dos modelos, né? Não vamos viajar, né? Ah, porque se um for o locker, a frente é diferente. Não, estou falando dos dois que tem o mesmo design ali, o mesmo para-choque, tudo igual. Se olhando os dois de frente, é a mesma coisa. Mas se você olhar de lado ou de trás, não. Então você tem que falar, olha, eu vou olhar de frente ou de trás para ter certeza se é parecido ou não. Aí eu posso falar dessa forma para o meu banco de dados, como? Colocando um porcento. Então veja, esse porcento antes da palavra mouse e porcento depois da palavra mouse significa eu quero achar algo que seja semelhante a essa palavra mouse, não importa se ela está no início, no final ou no meio. Se tiver escrito mouse dentro de toda a parafernália que for, ele tem que me trazer. Então vamos tentar de volta. Olha lá. Então agora ele trouxe mouse sem fio e mousepad. Ele trouxe os dois mouse que a gente tinha dentro do banco. Viram que interessante? Mas eu ainda posso melhorar isso. Porque, por exemplo, eu posso dizer para o meu banco que eu quero apenas que a palavra mouse esteja no final. Isso é, pode escrever qualquer coisa e ele vai terminar com a palavra mouse. E se eu for usar dessa forma, ele vai me trazer nada, porque eu não tenho nada que termine com mouse. Ele começa com o mouse. Então vamos fazer a consulta para ele começar com o mouse. E para começar com o mouse, significa que eu tenho qualquer coisa depois da palavra mouse, mas ele tem que começar com a palavra mouse. Eu tiro o porcentagem da frente. E consultando isso, olha lá, ele me trouxe mouse sem fio e mousepad. E percebam que mouse sem fio tem espaço. Mousepad está junto, não interessa. Tem a palavra mouse, ele vai me trazer o resultado usando like. De maneira geral, a gente pode também utilizar, tem outros comandos semelhantes a eles, como por exemplo o ilike. Ilike é case insensitive, mas o meu banco já está configurado dessa forma e esse é o padrão do MySQL. Perceba que eu escrevi mouse minúsculo e ele trouxe mouse maiúsculo. Tanto mousepad quanto mouse sem fio estão escritos com letra maiúscula. Isso é a insensibilidade do maiúsculo e minúsculo do nosso banco. Ixi, caiu? Não sei se caiu, deixa eu ver aqui. Espera aí que eu perdi vocês. Oi, pessoal. Estou falando agora pelo meu notebook, eu acho que caiu aqui a conexão.
Já vamos dar uma olhada aqui para restabelecer. Foi alguma falha aqui na transmissão. Estamos voltando. Já estou falando agora pelo estúdio. Voltou? Beleza, estamos voltando. Tivemos uma falha aqui. Beleza. Beleza, pessoal? Me dá um positivo aí se está tudo em ordem, se estão me escutando bem. Perfeito. Vamos continuar então. É aquela coisa, né? Quem sabe faz ao vivo. Hoje até brinquei aqui quando a gente começou que não era aula com nada pronto, eu ia realmente fazer tudo na mão para vocês verem como é. Né? Então assim, eu tenho o conceito do que a gente vai fazer hoje e a gente vai construir na mão mesmo, sem ter que ficar com script, vendo, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, a gente vai trabalhar mesmo, real. Se tivesse com problema de conexão, eu ia tentar solucionar, tudo aqui para vocês verem mesmo como é. Tá? Então é isso, bora continuar. Então o que eu estava falando para vocês era justamente essa relação entre os porcentagens do comando like. E temos o comando ilike, que se ele tivesse escrito em maiúsculo ou minúsculo, né, ele ia ignorar e ia achar a palavra. Mas isso já está ativo dentro do meu charset, do meu banco de dados. No meu banco de dados, eu já indico para ele, olha, eu quero que você trabalhe com o texto dele da forma case insensitive. Isso é, insensibilidade a maiúsculas e minúsculas. Aí eu tenho outro tipo, que é case sensitive. Isso é, ele tem sensibilidade entre maiúsculas e minúsculas. O que tiver escrito em maiúscula, você vai ter que escrever em maiúscula para ele poder procurar. Senão ele não acha. Então, casa escrito com C maiúsculo e casa escrito com C minúsculo são coisas diferentes. Não são iguais. Agora, num case insensitive, casa com maiúsculo e casa com minúsculo, para ele é a mesma coisa. Então, ele puxa tudo para minúsculo e vai simplesmente escrever. Tá bom? E, inclusive, isso também funciona com C cedilha. Então, você escrever, por exemplo, balança e balanca, para ele vai ser a mesma coisa, porque ele vai pegar o nosso vocabulário em português e vai trazer esse vocabulário para o vocabulário ANSI, como a gente chama ANSI, e esse vocabulário ANSI não tem C cedilha, esse C cedilha é trocado pela letra C, então ele troca pela letra C e resolve o BO. A gente não fica com o BO em termos de C cedilhas na busca, e isso é extremamente importante. E nós vamos aprender também a montar o nosso servidor dessa forma, porque isso vai agilizar vocês demais. Pensa, uma pessoa tendo que escrever uma coisa que às vezes escreve errado, né? Escreve lá, sei lá, a própria palavra balança com C cedilha e está cadastrado com C cedilha, foi inserido no banco de dados com C cedilha, mas quando a pessoa digita balanca. Porque ela está procurando no celular. Daí é mais difícil dar o C cedilha no celular. Então daí ele escreve balanca. E aí o sistema fala, não existe. Então a gente tem que ter essa expertise de poder colocar as coisas da melhor forma possível para isso funcionar bem para o cliente. Sempre o nosso objetivo é, nós que estamos fazendo o back office, que estamos atrás das cortinas, mas trabalhamos mais para dar um sistema mais fluido para o cliente. E se para o cliente é fluido ele escrever balanca e o sistema entender que ele está procurando balança, é o que a gente vai fazer. Essa é a visão. Então aqui a gente já fez a consulta do mouse, então ele já trouxe aqui os mouse. Agora perceba que ele sempre está trazendo mousepad. Mas eu quero excluir esse mousepad da minha consulta porque eu quero só mouse. Qual a diferença entre mouse sem fio e mousepad? É o espaço que tem depois da palavra mouse. Se eu adicionar esse espaço na minha consulta, ele passa a não achar mais mousepad, porque depois da letra E viria um espaço. Então, se eu colocar um espaço na minha consulta e fizer essa consulta novamente, veja que ele só trouxe mouse sem fio. Isso
é a expertise do trabalho de um cara que lida com banco. Então você vai matar às vezes os problemas colocando um espaço depois da palavra, ou quebrando a palavra em relação àquilo que você está fazendo, a gente também vai entender e processar dessa forma. Por exemplo, uma consulta complexa. Eu preciso localizar, por exemplo, nomes de pessoas. Vocês já viram em alguns sistemas em que tem lá um campo de busca e você digita várias palavras nesse campo de busca e ele traz vários assuntos diferentes. E às vezes as palavras não têm relação entre elas. Então pensa comigo, como que você procura isso? Você simplesmente vai pegar tudo que foi escrito, vai quebrar pelos espaços, ou vírgulas, ou ponto e vírgulas, caracteres que dividem as coisas. Você vai quebrar isso, vai fazer um split nisso, e você vai ter várias palavras isoladas. Nessas palavras você vai fazer um laço. O que é um laço? Ele vai ficar rodando enquanto tiver uma palavra. Então ele vai pegar a primeira da fila, vai rodar um comando like, montar isso na tua query, do teu SQL, com porcentagens na frente e atrás, vai gerar, a primeira palavra foi, faz o laço de novo, pega a segunda, gera mais um comando, adiciona no comando anterior, gera o terceiro, adiciona, gera o quarto, adiciona. Então eu vou ter vários comandos like, cada um procurando uma palavra. Então aqueles campos de busca em que você digita qualquer coisa e ele traz várias referências, é assim que funciona. Ele vai gerar vários comandos likes para fazer isso aí. Como que ficaria isso? Vamos voltar lá? Deixa eu só ver aqui que a Daniela está conversando comigo. Então vamos lá, na minha tela lá. Para eu gerar esse tipo de comando, eu vou só já pegar essa parte inicial aqui, para não ter que escrever de volta, né? Então, olha lá. Então, eu quero que comece com mouse, vou botar uma porcentagem, mas eu tenho outras palavras, porque lá na minha busca eu escrevi mouse, teclado e monitor. Foram as 3 palavras que eu escrevi. Tipo o Mercado Livre, quando você escreve lá em cima. Mouse, teclado e monitor. Como que ele sabe o que tem que buscar? Como que isso gera consulta dentro do banco de dados? Ele vai gerar com assim. Eu preciso de mouse, ou teclado, ou monitor. Porque se eu gerar mouse e teclado e monitor, eu preciso ter os 3 em uma consulta para dar positivo, em uma tupla para dar positivo, uma linha da base de dados. Mas se eu gerar com ou, qualquer um desses caras que existir, ele vai me trazer. Perdão que minha garganta deu uma falhadinha. Deixa eu tomar um golinho d'água. Então é isso que a gente tem que entender. A gente quebra essas palavras da consulta e gera uma consulta um pouquinho mais complexa, que é essa que eu vou fazer agora. Então selecione todos os produtos onde o nome é semelhante a mouse ou nome é semelhante a monitor ou o nome é semelhante. Era mouse, monitor e teclado, né? Mouse, monitor e teclado. O que vocês têm que entender, volta aqui para mim, antes de eu executar essa consulta. O que vocês têm que entender é o seguinte. Agora vocês me respondam aí. Vocês já ouviram falar em tabela verdade? Positivo sim, negativo não. Agora me assustei. Ó, uma pessoa escutou falar, Nayara escutou falar.
Tabela verdade é uma das coisas mais importantes que a gente tem na área de tecnologia, porque é baseado na tabela verdade que a gente consegue fazer todos os tipos de situações de questionamento e programação, é tudo baseado em tabela verdade. Então, se eu falar assim para vocês, se eu tenho uma verdade e uma verdade, o meu resultado vai ser o quê? Positivo para verdade, negativo para mentira. Coloca aí na tela para mim. Beleza. Agora, se eu perguntar o seguinte para vocês. Eu tenho uma verdade, presta atenção. Podem parar. Parem de mandar lá os negativos, que vem outra pergunta aí. Eu tenho uma verdade e uma mentira. Qual é meu resultado? É verdade ou mentira? Aí eu estou perguntando para vocês, se vocês nunca viram tabela verdade, como vocês acertaram isso? De novo. Tá, já vou colocar a tela do conteúdo lá de novo. A gente está só conversando sobre tabela verdade antes, porque isso é importantíssimo para a gente saber o que fazer. Aí se eu perguntar para vocês, eu tenho uma verdade ou uma mentira. O meu resultado é o quê? Positivo, verdade, negativo, mentira. Eu tenho uma verdade ou uma mentira. Qual é o meu resultado? Beleza, podem parar. Então aí que está o problema. Se eu tenho uma verdade ou uma mentira, eu tenho no resultado uma verdade. E a gente trabalha com esse tipo de situação para poder saber o que programar, como programar e como abrir as coisas para a gente ter essa noção do andar das coisas. E tabela verdade é uma coisa extremamente importante, então eu vou adicionar no nosso conteúdo esse estudo de tabela verdade para vocês poderem entender. Eu vou colocar no Classroom, possivelmente, acredito que hoje ainda, eu coloco no Classroom para vocês entenderem, para vocês estudarem, vai ser algo a mais que vocês vão ter, isso é importantíssimo. Pode voltar na minha tela agora, a tela inteira? Perfeito. Então vejam, por que eu estou usando ou e não estou usando e? Porque se eu usar o e, todas as minhas buscas têm que ser positivo. Isso é, tem que dar verdadeiro. Então a minha busca por mouse, a minha busca por monitor e a minha busca por teclado deveriam vir na mesma linha, não em linhas diferentes. Porque aqui eu estou procurando ou é mouse, ou é teclado, ou é monitor. Então, se na minha linha tiver a palavra mouse, é verdadeiro. Se na minha linha tiver a palavra monitor, é verdadeiro. Se na minha linha tiver a palavra teclado, é verdadeiro. Se na minha linha tiver mouse e teclado, é verdadeiro. Se tiver mouse e monitor, é verdadeiro. Se tiver mouse ou monitor e teclado, é verdadeiro. Veja que eu uso a palavra e a palavra ou como uma operação. Da mesma forma que a gente usa em matemática, 1 vezes 1, 1 vezes 2. A gente tem essas operações em lógica. E essa disciplina, a disciplina de lógica, que é a disciplina que abre para vocês poderem entender essa situação. Porque se vocês usarem um e, vai ser tudo zerado, não vai vir nada do banco. E vamos ver isso para testar. Coloca na minha tela ali, por favor. Eu vou copiar essa mesma carry, vou colocar embaixo, e na de cima eu vou dizer and,
no lugar do meu ou. Isso é, estou dizendo e no lugar do ou. Então, primeiro eu vou procurar o ou. Vou executar. Ele me trouxe, lembra que eu procurei mouse, monitor e teclado. Ele me trouxe mouse sem fio, teclado mecânico, monitor 24, mousepad. Então ele trouxe mouse, monitor e teclado. Se eu colocar um E e der um Enter, aqui no caso estou fazendo a consulta, ele não me trouxe nada. Por quê? Porque eu não tenho a palavra mouse, monitor e teclado no mesmo resultado. E é aí que a lógica pega a maioria das pessoas e ela não sabe como resolver o problema. E quem resolve esse problema chama-se tabela verdade. Então, você entendendo o que é um OU e entendendo o que é um E, na informática, gente, eu não estou falando de banco, eu estou falando de é tudo, é geral. Isso vai desde conceitos que você vai trabalhar, até mesmo programação, até mesmo banco de dados e qualquer outra coisa que venha. IA, rede neural, tudo está baseado em tabela verdade. Por quê? Porque na tecnologia, agora abre para mim, agora eu vou falar sério, quero olhar nos olhos de vocês. Na tecnologia, na área de informática, computação, tudo que é lógico, hoje a gente trabalha em rede binária, ou sistema binário. É 0 e 1, apenas. Não existe nada diferente de 0 e 1. Cada componente e cada situação que o teu computador executa, se a gente converter isso na menor unidade que ele vai trabalhar, é 0 e 1. Quando eu falo ou guardo uma palavra, cada caractere dessa palavra, ele baixa a zeros e uns para poder gravar. Se eu clico num botão, quando eu clico, eu estou dizendo 1 para esse botão. Pensa num interruptor de luz. Quando ele está 0, a luz está desligada. Quando ele está 1, a luz está ligada. É assim que funciona tudo na informática e na eletrônica também. Mas como que eu sei que é 0 e 1? Depende. Se você é um componente eletrônico, geralmente 0 é quando você tem correntes abaixo de 2, 1 volt, isso é 0. Se você tem correntes lá na casa dos 5 volts, isso é 1. E é assim que as coisas movimentam dentro da eletrônica, é assim que as coisas movimentam dentro da informática. Tudo depende, claro, do circuito que você está fazendo. Às vezes o circuito é 3.3, obviamente não pode chegar a 5 volts, vai ter que chegar a 3 para ser 1. Vai ter que chegar menos de, 1 volt para ser 0. Então a quantidade de energia que chega num componente eletrônico vai dizer 0 e 1. E aqui não é diferente. A gente está convertendo tudo que a gente conhece nisso. É tudo isso, 0 e 1. Por isso, a tabela verdade é extremamente importante. E não é só para a gente, para todo mundo que lida com eletrônica, com elétrica. Esse tipo de coisa é fundamental vocês saberem. Então a gente vai trabalhar. E vocês conseguiram perceber que quando eu troquei de AND para ou vice-versa, o resultado é diferente. Se um gerente te pede, eu quero saber tudo que eu tenho no meu estoque de mouse, monitor e teclado, e você escreveu um E, você vai responder para ele, não temos nada disso, sendo que nós tínhamos. Tínhamos mouses, tínhamos monitores, tínhamos teclados, tínhamos até mousepad, que tem a palavra mouse, mas está junto com pad. E aí a gente pode tratar esse a mais depois. Vocês conseguem entender a profundidade e o problema que a gente tem quando não se conhecem as coisas? Realmente você pode entrar numa sinuca de bico gigantesca e não conseguir resolver um problema só porque você não sabe a tabela verdade. E isso vai chegar ao ponto de, na programação, ela ser tão complexa
que você só resolve a tua programação com tabela verdade. Tem coisas que a gente faz na programação, e aqui eu vou dizer para vocês, por exemplo, quando eu preciso de duas situações, que aconteçam duas situações, para eu ter efetividade em alguma coisa, ou melhor, quando eu preciso que essas duas situações não aconteçam para eu ter efetividade nessa situação no meu código, por exemplo, eu não posso estar na tabela de clientes e eu não posso ter comprado produtos. Né? Traduzindo isso, é muito difícil eu conseguir verificar se eu não estou na tabela e se eu não tenho produtos. Isso vai gerar um custo de busca muito grande. O que é mais fácil, então? Procurar se eu estou e se eu tenho produtos. Ou se eu estou, ou se eu tenho produtos. Tá, professor, mas aí você está fazendo o inverso do que foi pedido. Era para saber se você não estava. Perfeito? Então você primeiro sabe se você está e depois você nega a sua estada. Isso é, você pega esse resultado e nega esse resultado. Negar o resultado significa inverter o resultado. Então eu procuro se eu estou e nego esse resultado. E assim eu consigo resolver as coisas. Isso é tabela verdade. Porque vai ter situações que a afirmação, você não tem como codar a afirmação. Não tem como você codar isso. Então você coda a negação. Isso é, qualquer situação vale menos essa situação invertida. Se eu inverter essa situação, eu consigo ratificar que a coisa está certa. E isso você só vai conseguir se você entender tabela verdade. Porque vai ter desafios que sem tabela verdade você não consegue resolver. Não existe ninhos de if, de case, de switch que vão resolver a tua situação se você não usar uma simples tabela verdade usando a negação da afirmação. Por isso é tão importante conhecer isso. Eu vou colocar esse material para vocês. Se tudo der certo ainda hoje, eu subo no Classroom de vocês como material. Pode voltar lá na minha tela, por favor. Tá. Já me avisaram aqui. A gente já vai terminar, são 9h01 agora. Até 9h05 a gente termina. Aí a minha pergunta para vocês. Como que vocês se sentiram em relação a isso? Acharam legal? Põe positivo. Acharam, olha, nossa, fiquei com medo. Põe negativo. Top, a galera gostou. Banco de dados é uma coisa maravilhosa de se trabalhar. Legal, bacana. Banco de dados é uma coisa maravilhosa de se trabalhar. Assim, é uma das áreas que eu mais gosto de trabalhar na área de banco de dados. É uma área extremamente complexa, sabe? Eu deixo as coisas simples aqui para vocês começarem a se apaixonar pelo negócio. Mas, obviamente, conforme a gente vai se aprofundando, as coisas vão ficando cada vez mais complexas e você tem que ter cada vez mais conhecimento. Isso é fato. Mas isso faz parte do show, como tudo. Isso aqui foi para mostrar para vocês, né, o que é trabalhar com banco, levantar informações e assim por diante. Claro que a gente está trabalhando numa casquinha bem superficial do banco, a gente não chegou a arranhar a superfície dele, mas vocês tiveram esse primeiro contato. A partir da próxima aula, tudo estando certo, e daí eu vou conversar com os nossos mediadores, já passei e-mails para a coordenação, para ela poder passar para frente também, para poder instalar os softwares nas máquinas de vocês, que é o único software que a gente vai precisar instalado é o Workbench, o resto a gente trabalha tudo em cloud, né? Então, para vocês terem isso. Também vou liberar para vocês o GitHub do meu, desse cara aqui, onde eu tenho toda a parte de dados, a parte de estrutura e as carries, assim, várias carries para vocês entenderem como funciona. Então tá tudo comentado, olha lá, ó, todos os clientes, olha lá, a carry. Clientes de São Paulo, tá lá a carry, entenderam?
Então, por exemplo, e tem carries mais compostos aqui, ó. Detalhe completo de uma venda, cabeçalho mais as linhas. Está aqui, ó, como se monta. Veja que a coisa começa a ficar um pouquinho mais. Ó, tem os joins aqui, tem umas coisas que... Ó, order by, a gente não lidou com order by. Group by, order by, ó, valor total por venda. Então, eu tenho bastante detalhes que a gente pode trabalhar, né? Vejam que isso vai, né, aumentando o conhecimento. E tudo isso a gente vai lidar, vai aprender, porque a gente vai utilizar mesmo. Então, a gente está começando na parte superficial. Pode voltar aqui para mim, por favor? Pode ser tela cheia. A gente vai encerrar agora. Beleza, então, pessoal? É isso. Eu assim, desejo do fundo do meu coração que vocês realmente tenham tido aquele brilho de ver isso funcionar, entenderam que assim não é um bicho de 7 cabeças, só dar uma estudada, uma aprofundada. Não é tão difícil quanto parece, porque ele é muito coloquial. Basicamente o que você fala é o que você escreve, então isso já facilita bastante. É quase que uma tradução literal entre português e inglês para poder trabalhar com isso. Então realmente a gente vai ter uma caminhada bem interessante em relação a isso. De novo, vou verificar a questão do estrutural de vocês, se vocês estão com todos os softwares instalados ou não. E acredito que na próxima aula, se tudo estiver certo, a gente cai já em vocês fazendo exercício em cima dessa base aí. Nós vamos fazer um processo de trazer essa base para a máquina de vocês e vocês subirem essa base para o ar e daí executar. Para o ar que eu digo, né, para cada um na sua... no seu cloud, né, no seu cloud MySQL, e daí a gente poder trabalhar efetivamente de vocês fazendo consultas e essa base vai estar sempre disponível. Eu vou atualizando, cada vez que eu atualizar, vocês vão lá, baixam de novo e fazem a subida novamente e a gente tem isso sempre bem atualizado para vocês trabalharem. Beleza então, pessoal? Acredito que era isso por hoje, acredito que a gente atingiu o objetivo, vocês viram, entenderam, né? Entenderam que não é um bicho de 7 cabeças, sim, é divertido de lidar com isso. E é isso. Beleza então? Pessoal, aquele abraço, até a próxima aula, Deus abençoe, bye bye.